Tóquio e a cidade que nunca dorme. Centenas de vidas cruzam seus trilhos todos os dias. Mais uma noite e o impossível aconteceu. Um metrô parado no escuro e um jogo mortal começou. 5 passageiros. Nenhuma saída. Apenas um vai sobreviver. Está começando. Bem-vindos ao O Último Metrô. Era uma noite comum em Tóquio, ou pelo menos era o que parecia. Eu tinha acabado de sair do trabalho, naquele escritório apertado onde passo horas na frente de um computador, e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Peguei o metrô como faço todo dia, por volta das 11 da noite. Não era incomum eu pegar o último metrô ou a cidade nunca dorme, e o metrô de Tóquio também não. Quando entrei no vagão, percebi que estava mais vazio do que o normal. Normalmente tem mais gente voltando da balada ou do trabalho, mas naquela noite só tinha alguns poucos passageiros. Um casal jovem sentado no fundo, rindo baixinho entre si, talvez curtindo um último momento de intimidade antes de se despedirem. Um homem de terno dormindo de boca aberta, provavelmente exausto depois de um longo dia de trabalho, igual a mim. E uma moça de fones de ouvido, com o olhar fixo na janela, mesmo com o túnel escuro lá fora. Ela parecia estar perdida em seus pensamentos, com a cabeça balançando levemente no ritmo de uma música que só ela podia ouvir. Sentei num banco perto da porta, com o celular na mão, passando o feed sem realmente prestar atenção em nada. O metrô sacudia levemente enquanto corria pelos trilhos, o som dos vagões passando pelo túnel era quase um ruído de fundo calmante. Estava tudo tranquilo, e eu quase adormeci ali mesmo. Mas então, tudo mudou. Do nada, o metrô deu um tranco forte e parou de repente. As luzes piscaram, 1, 2, 3 vezes, e depois tudo ficou escuro. No começo, ninguém entrou em pânico. A gente já tinha passado por isso antes, quedas de energia, problemas técnicos, nada fora do comum. Mas a diferença era que dessa vez, depois de alguns segundos de escuridão, o silêncio veio. Um silêncio tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração. E os segundos começaram a se arrastar. 5 minutos, e depois 10. E nada acontecia. O clima dentro do vagão começou a mudar. A sensação de desconforto foi se transformando em inquietação. A moça de fones de ouvido tirou os fones e olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O cara de terno, que até então dormia, acordou com a sacudida e agora parecia confuso, piscando os olhos para tentar ajustar a visão na escuridão. Olhei ao redor, tentando ver alguma reação das outras pessoas, mas estava todo mundo meio paralisado, como se ninguém soubesse o que fazer. Foi então que o silêncio foi quebrado por um som inesperado, um clique metálico, como se alguém tivesse ligado um microfone velho. O som ecoou pelo vagão, e logo depois, uma voz desconhecida começou a falar pelos alto-falantes. Bem-vindos ao jogo. A voz era fria, sem emoção, quase robótica, mas com um tom de diversão sádica. Eu senti um arrepio na espinha e olhei ao redor, tentando encontrar a origem da voz, mas sabia que ela vinha do sistema de som do vagão. Vocês estão presos aqui comigo, a voz continuou, e só um de vocês vai sair vivo desse vagão. O ar ficou pesado. Por um momento, pensei que fosse uma pegadinha, algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas o silêncio dos outros passageiros me disse que não era. O casal no fundo parou de rir. O cara de terno se levantou rapidamente, indo até a porta, tentando forçar a abertura, mas era inútil. As portas estavam trancadas, seladas. Quem é você? Ele gritou, socando a porta de metal. Mas a voz não respondeu. Apenas o silêncio mortal. E foi nesse silêncio que a ficha caiu para todos nós, estávamos presos ali, e não havia para onde correr. Olhei para o relógio no meu celular ainda sem sinal. Tentei ligar, mas nada. O desconforto virou pânico real. Estávamos no meio de um túnel escuro, trancados num vagão de metrô, e ninguém sabia o que fazer. Foi então que a voz voltou a falar, vá. E antes que alguém tenha alguma ideia imprudente, saibam disso, as portas e janelas têm sensores.
Se alguém tentar forçar a abertura, as bombas instaladas no túnel serão acionadas, e o túnel inteiro vai desabar. Todos vocês vão morrer. O único jeito de sair daqui com vida é jogando o jogo. Comecei a sentir o suor frio escorrendo pela minha testa. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. O vagão de repente parecia muito menor, como se as paredes estivessem se fechando ao nosso redor. Eu podia ouvir minha própria respiração, rápida e entrecortada. E o som da respiração dos outros também, todos presos na mesma situação. O cara de terno continuava batendo na porta, mais desesperado agora. Alguém faça alguma coisa, ele gritou, a voz tremendo de pânico. Mas a gente sabia. Todos nós sabíamos. Não havia o que fazer. Estava começando. Foi aí que eu senti pela primeira vez aquela sensação de que alguma coisa muito errada estava acontecendo. O tipo de sensação que você sente no fundo do estômago, quando sabe que a situação está saindo de controle, mas não tem nada que você possa fazer para mudar. Olhei em volta mais uma vez, vendo o medo estampado nos rostos dos outros. E naquele momento, eu soube que aquilo não era uma brincadeira. Era real. E ia ser mortal. Depois que a voz falou pela primeira vez, o silêncio voltou, mais pesado que antes. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquele vagão escuro. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém respirava muito alto, com medo de atrair a atenção da voz. O cara de terno, que até então estava batendo na porta, parou e se afastou, a mão tremendo. Ele olhou para a gente, como se esperasse alguma reação, alguma ideia, mas estava claro que ninguém sabia o que fazer. Foi aí que o som voltou. Um estalo alto nos alto-falantes, como se alguém tivesse mexido num microfone velho de novo. Todos nós demos um pulo de susto. A voz fria voltou, mais nítida agora, como se estivesse bem ali do nosso lado. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo, a voz disse calmamente. Eu vou explicar. Cada palavra ecoava no vagão como um martelo batendo num prego. Eu senti meu coração bater mais rápido, a respiração acelerando. Olhei para os outros passageiros, o casal estava abraçado, como se aquilo fosse oferecer alguma proteção. A moça dos fones de ouvido agora segurava o braço da cadeira com força, os olhos arregalados. O cara de terno engoliu em seco, tentando manter a calma, mas eu via que ele estava no limite. Vocês foram escolhidos para participar de um jogo, a voz continuou. Um jogo onde o prêmio é a sua vida. Mas aqui vai a regra principal, apenas um de vocês vai sair daqui com vida. O ar ficou ainda mais pesado. Eu sentia como se o vagão estivesse ficando menor, as paredes se fechando. A ideia de que só um de nós ia sair vivo dali começou a fazer meu estômago revirar. Não era só uma ameaça, era uma promessa. E parecia que a voz sabia disso. Ela continuava falando, calmamente, como se estivesse explicando as regras de um jogo de tabuleiro. Se cooperarem, pode ser que um de vocês sobreviva, disse a voz, arrastando as palavras. Se resistirem, e bem, então todos vocês morrem. O casal começou a sussurrar entre si, nervosos. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas dava para ver que o pânico estava começando a tomar conta. O cara de terno finalmente largou a porta e voltou para o meio do vagão, respirando pesadamente. Ele olhou para a gente com um olhar de quem já estava no limite, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu, como sair dali. Quem é você? Ele gritou de novo, a voz embargada de raiva e medo. Por que está fazendo isso com a gente? A voz deu uma risada baixa, quase inaudível. Vocês ainda não entenderam. Não importa quem eu sou. O que importa é que vocês estão no meu jogo agora. E o jogo já começou. Eu senti uma onda de desespero me tomar. O que ele queria dizer com o jogo já começou? O que ele esperava que a gente fizesse? Eu estava tentando juntar as peças, tentando entender o que ele queria de nós. E então, sem aviso, as luzes do vagão piscaram de novo e acenderam, mas não como antes. Elas acenderam num tom vermelho escuro, como sangue. Um alarme começou a soar, baixo no começo, mas ficando mais alto, penetrante,
quase ensurdecedor. Todos nós começamos a nos mexer, sem saber o que estava acontecendo. Foi quando eu percebi que o painel digital, aquele que mostra as estações, agora tinha uma contagem regressiva. 10 minutos. O que aconteceria quando o tempo acabasse? A voz voltou, cortando o barulho do alarme. A primeira rodada está prestes a começar. Escolham rápido. Um de vocês deve entrar na cabine do maquinista. Se ninguém for, eu escolherei por vocês. Olhei para a porta da cabine do maquinista, que estava a poucos metros de onde eu estava sentado. Eu sabia que ir até lá não era uma opção que eu queria considerar. Mas o que aconteceria se ninguém fosse? Será que ele estava blefando? Será que o jogo era real ou só um truque psicológico? Ninguém se mexeu. Todos olhavam uns para os outros, esperando que alguém tomasse a iniciativa. Mas ninguém queria ser o primeiro. A contagem no painel continuava diminuindo. 9 minutos. 8 minutos. Vamos. Alguém precisa fazer alguma coisa, o cara de terno gritou. A gente não pode simplesmente ficar aqui esperando morrer. Ele olhou ao redor, tentando encontrar apoio nos nossos rostos. Mas a única coisa que ele encontrou foi medo. Eu tava com medo. Todo mundo tava. E ninguém sabia o que fazer. O tempo estava acabando, e o desespero estava começando a tomar conta. A gente tinha que decidir rápido, ou a voz ia fazer isso por nós. E eu tinha a sensação de que, se isso acontecesse, as coisas iam piorar muito, muito rápido. Enquanto o alarme ressoa pelo vagão e a contagem regressiva avança implacavelmente, o medo e a incerteza tomam conta do grupo. A voz misteriosa deixou claro que a primeira rodada está prestes a começar, e uma decisão precisa ser tomada. Com apenas minutos restantes, a cabine do maquinista se torna o centro de um dilema aterrorizante. Quem terá coragem de entrar na cabine? Ou será que o silêncio e a hesitação vão nos levar a um destino ainda mais sombrio? E o que acontecerá quando o tempo acabar? A tensão está no limite, e o jogo se intensifica. Prepare-se para o próximo episódio e descubra se algum dos passageiros vai enfrentar o desafio e o que mais está reservado para esse jogo mortal. Não perca a continuação dessa trama cheia de suspense e reviravoltas. Assine o canal e ative as notificações para não ficar de fora dessa jornada aterrorizante. O tempo está correndo, e o verdadeiro jogo está apenas começando.